E aí, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos começar hoje o nosso segundo bloco da aula 1 de Direito Constitucional, certo? Vamos falar dos princípios fundamentais, tópico recorrente em prova de concurso, tanto federal como estadual, às vezes municipal também. E independe de área, se é área policial, administrativa, judiciária. Então, é um tópico muito recorrente em provas de concurso. E é um assunto fácil, pessoal, não é complicado. Ele é até bom de estudar, tá bom? Então, antes de começar, pessoal, pedir para vocês aquela velha brincadeira, né? Ó, curta, inscreva-se e compartilhe nosso canal, pessoal. Dá essa força aqui pra gente, para que nós possamos continuar criando conteúdo, ministrando aulas, para que vocês possam, assim, ter a chance de poder estudar com conteúdo prático e fácil de entender para você gabaritar a sua prova, certo? Conto com o apoio de vocês. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula sobre princípios fundamentais, tá? Então, vamos lá, rapidinho, continuando. Assunto bom, fácil de estudar, bem tranquilo, certo? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Esses princípios estão na Constituição do artigo 1º até o artigo 4º, tá? Leitura obrigatória, pessoal. Vocês têm que ler esses artigos, porque às vezes tem questões que é só copia e cola texto de lei. Aí quando pega uma questão dessa e quando você olha e fala, tá esquisita, eu sei o conteúdo, mas a questão tá estranha. Não é porque tá estranha, é uma questão copia e cola texto de lei. Aí você não está acostumado a ler a lei. Então, pessoal, todos os artigos que eu vou botar aqui é praticamente leitura obrigatória de texto de lei, tudo bem? Vamos lá. Continuando, quais são esses princípios, pessoal? Temos o princípio federativo, o princípio republicano, o presidencialismo, o princípio democrático, o princípio da separação dos poderes, os fundamentos da República Federativa do Brasil, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Tá? Então, pessoal, esses são os princípios fundamentais e cada um desses aqui a gente vai esmiuçar e explicar tópico por tópico. Não se assustem com o tamanho, ele é simples de estudar pra caramba, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso primeiro princípio fundamental, que no caso é o princípio federativo. Turma, o princípio federativo, para começar, ele é uma cláusula pétrea. Pessoal, cláusula pétrea é o seguinte, depois que está na lei, não pode ser tirada da lei, tá? Então, o princípio federativo está na Constituição e ele é uma cláusula pétrea, então ele não pode mais ser retirado da Constituição. Mas cuidado, pessoal, cláusula pétrea, ela não pode ser extinta, mas ela pode ser alterada, tá bom? Então, a cláusula pétrea não pode ser extinta, mas ela pode ser alterada. E sempre altera para melhorar, nunca para piorar, tá bom? Continuando. O princípio federativo, pessoal, ele define a nossa forma de Estado. Turma, decorem isso. Federativo, forma de Estado. Federativo, forma de Estado. Tá certo? E existem duas formas de Estado. Tem o Estado simples ou unitário, que é quando o poder é centralizado. Aqui a gente pode pegar como exemplo a monarquia, no caso os reis, em que eles se concentram todo o poder nas mãos de uma única pessoa. E tem o composto ou complexo, formado por mais de um poder político e divide-se em federação e confederação. Já eu explico a diferença entre federação e confederação, tá bom? Então, no simples ou unitário, o poder ele é centralizado, tá? Fica nas mãos de uma só pessoa. Enquanto que o composto ou complexo é formado por mais de um poder político, certo? Então, como assim mais de um poder político? Poder executivo, legislativo e o judiciário. Então, o poder é praticamente separado, vamos dizer assim, tá? E o Brasil, pessoal, adota a forma federativa de Estado. Por isso que o nome do Brasil, para relações internacionais, é República Federativa do Brasil. Tudo bem? Continuando aqui, turma. O federalismo no Brasil, quanto a sua... Turma, cuidado com isso aqui. Federalismo no Brasil quanto à sua origem. Se falar de origem, ele é classificado como federalismo por segregação ou desagregação. É estranho falar segregação, parece uma coisa negativa, né? Mas não é isso não, pessoal, é outra coisa. Então, se quanto à sua origem, o nosso federalismo ele é por segregação ou desagregação.
tripartido ou de terceiro grau, no caso estados, Distrito Federal e município. Já explicar rapidinho. E ele é de movimento centrífugo. Pessoal, tudo isso aqui, segregação, desagregação, tripartida de terceiro grau, movimento centrífugo, quer dizer que o poder emana de dentro para fora. Entendeu? Então, quanto à sua origem, o poder emana de dentro para fora. Tipo, vamos dizer aqui, a União emana alguma lei nacional e todos têm que obedecer essa lei nacional, tá? Ou então, como exemplo, a nossa Constituição, que é o ordenamento jurídico máximo do nosso país. Então, todas as leis têm que obedecer às diretrizes da Constituição. Então, é de dentro para fora. Isso é quanto à sua origem, tá bom? Quando a gente falar de competência no federalismo, é o contrário, tá bom? Eles classificam por agregação ou de movimento centrípeto. Quer dizer o seguinte, é o contrário, é de fora para dentro, tá? Turma, quanto na origem, dentro para fora, movimento centrífugo. Quando for competência, é de fora para dentro, movimento centrípeto. Quer dizer o seguinte, que todas as leis, inclusive leis que foram criadas antes da Constituição, elas têm que obedecer às regras que estão na Constituição, ou seja, elas obedecem de fora para dentro, elas têm que obedecer às regras da Constituição, tá? Se algum artigo de uma lei ele for contra o que diz a Constituição, esse artigo ele vai ser revogado tacitamente, vai ser revogado automaticamente, que a gente fala, tá? Ou tacitamente ou automaticamente, tudo bem? Então, quanto à sua competência, é de movimento centrípedo, que é de fora para dentro. Quanto à sua origem, é centrífugo, de dentro para fora. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui. Aqui, pessoal, temos a diferença entre federação e confederação. O Brasil adota a forma federativa, é federação aqui, tá? E federação é a nossa forma de Estado, tá bom? A diferença entre federação e confederação. Os estados federais são autônomos. Lembra da aula de administração direta e indireta no direito administrativo? Pois bem, aqui, pessoal, a gente aprendeu, quer dizer, lá na aula de administrativa, a gente aprendeu que a União, Estados, DF e municípios, eles não têm soberania, e sim autonomia, tá bom? Os estados são independentes e autônomos, ok? Os entes políticos, no caso. Enquanto que na confederação, os estados confederados são soberanos, eles já possuem uma soberania individual, tá? É meio estranho falar assim que cada estado tem uma soberania, né? Quem está aqui acostumado no princípio federativo, quando vê o princípio confederativo, acha estranho, né? Então vamos lá. No princípio federativo, no nosso, o Pacto Federativo é formalizado por uma Constituição, tanto que a gente tem a nossa Constituição Federal, que é o nosso ordenamento jurídico máximo, no caso, nossa lei máxima. Enquanto que no princípio confederativo, o Pacto Confederativo é formalizado por meio de tratado internacional, tá? Na federação não existe direito de secessão, ou seja, o que é secessão? É um Estado querendo sair, se desgarrar do Brasil e virar um Estado independente, um país, por exemplo. Tivemos aqui há um tempo atrás o Rio Grande do Sul querendo se dividir do Brasil para formar uma própria república. Pessoal, não pode, a Constituição não permite. O nome disso é secessão. Um Estado não pode se desgarrar do país e criar a sua própria república, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, no princípio federativo, não existe direito de secessão. Já no princípio confederativo, existe sim o direito de secessão. Professor, tem algum país que usa o princípio confederativo? Temos os Estados Unidos da América, pessoal. Lá o princípio é confederativo. Tanto que cada estado tem suas próprias leis, tá? Tanto que alguns estados, por conta disso, desse princípio confederativo, alguns têm pena de morte, outros não têm pena de morte. Então as leis variam de estado para estado, certo? Isso é o princípio confederativo. Cuidado, pessoal, para não confundir isso na hora da prova, tá? Às vezes a banca pergunta, federação, os estados são soberanos. Errado, federação, os estados são autônomos e não soberanos. Eles vão só misturar praticamente isso aqui, tranquilo? Vamos para o nosso próximo princípio, que no caso é o princípio republicano. Pessoal, muito tranquilo também, tá? O princípio republicano define a forma de governo. Turma, só lembrando, federativo,
forma de Estado. República, forma de governo. Ah, outra coisinha que eu esqueci de falar para vocês. O federativo ele é a cláusula pétrea, né? Pessoal, existem 4 cláusulas pétreas na nossa Constituição, são 4. O princípio federativo, o voto, a separação dos poderes e os direitos individuais. Então, esses 4 que eu falei são cláusulas pétreas. Elas não podem ser excluídas, mas elas podem ser alteradas, ou seja, melhoradas. De novo, princípio federativo, o voto, a separação dos poderes e os direitos individuais. Tudo bem? Essas são as nossas cláusulas pétreas que estão na Constituição. Voltando aqui ao princípio republicano, que é a forma de governo, e federativo é a forma de Estado, beleza? Então aqui, pessoal, o princípio republicano, ele organiza a chefia de Estado de um país. Aqui, pessoal, ele dá, digamos, um direcionamento de como que vai ser as regras para o governante do nosso país, ok? Então aqui temos as seguintes características do princípio republicano. O poder temporário, ou seja, existe um prazo para o governante governar. Então, pessoal, a gente sabe que presidente, governador e prefeito, né, os chefes do poder executivo, eles têm um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para mais 4 anos. Então, eles têm um prazo temporário para isso. Tudo bem? Continuando, eleição. Pessoal, o governante ele não cai lá de paraquedas e ele não herda o poder de outro, no caso. Ele é colocado lá pelo povo, tá? Então, o governante, ele é eleito pelo povo. Tranquilo, isso aqui a gente já sabe. Responsabilidade. O governante pode ser responsabilizado por crimes cometidos. Então, quem está lá no poder e cometer algum erro, alguma coisa desse tipo, ele vai responder por esse crime. É por isso que Fernando Collor de Mello caiu em 92, é por isso que a Dilma caiu em 2016, é por isso que o governador Witzel do Rio de Janeiro caiu também, acho que agora em 2020, se não estou enganado, né? Ou foi 2021, não estou lembrado agora quando foi que ele caiu. Então, os governantes podem ser responsabilizados por crimes cometidos, tudo bem? Continuando, igualdade perante a lei, ou seja, pessoal, todos são iguais perante a lei. Isso sim é o princípio republicano. Então temos o poder temporário, temos a eleição, a responsabilidade dos governantes e todos são iguais perante a lei. E não esqueçam que a nossa república é a forma de governo, federativo, forma de Estado, tá bom? Continuando aqui os princípios, próximo princípio, pessoal, é o presidencialismo, tá bom? Aqui, pessoal, ele é o sistema de governo. Vamos lá, recapitulando. Forma de Estado, federativo, forma de Estado, tá? República, forma de governo. Presidencialismo, sistema de governo, certo? Continuando, ele está ligado diretamente aos poderes do Estado. Aqui, no caso, o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, ok? E tem as seguintes características. Unipessoalidade da chefia do Estado, relações externas, e na chefia de governo, relações internas. Pessoal, o presidente da República, se ele estiver governando, no caso, administrando a União, ele é chefe de governo, relações internas. Se ele tiver como chefe da República Federativa do Brasil, ele está como chefe de Estado, é para relações externas, tá? Então, o presidente da República, ele ocupa 2 cargos específicos. Um, ele é chefe de governo na União e outra, ele é chefe de Estado quando está representando a República Federativa do Brasil em outro país. Isso é a unipessoalidade, uma pessoa ocupando 2 cargos simultaneamente, certo? Continuando, legitimidade popular direta, ou seja, o povo quem escolhe o presidente. Tranquilo, muito parecido com o princípio anterior, certo? Que é o princípio republicano. Independência entre os poderes executivo e legislativo. Então, pessoal, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Não existe um poder, pessoal, que é mais importante que o outro. Não existe um poder que é mais forte que o outro. Isso para fim de prova, é claro. Então, pessoal, a independência entre os poderes executivo e o poder legislativo. Muito tranquilo isso aqui, tá bom? Próximo princípio. Princípio democrático.
Pessoal, a democracia é o nosso regime de governo. Então, voltando de novo, federativo, forma de Estado, república, forma de governo, presidencialismo, sistema de governo, democracia, regime de governo, tá? Continuando, o poder do povo que o exerce de duas formas. Pessoal, no princípio democrático, a própria Constituição fala, o poder emana do povo que exerce seu direito de maneira direta ou indireta, tá? Direta é o seguinte, é quando o povo diretamente toma as decisões políticas sem intermediários, por meio do voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Pessoal, já eu explico para vocês a diferença entre voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que eu quero que vocês aprendam agora é o seguinte, o povo diretamente toma as decisões, certo? Então, toda decisão é tomada diretamente pelo povo. Uma outra forma é a forma indireta, ou seja, representativa. O povo elege representantes para que esses representantes tomem decisões. Muito cuidado com isso aqui, pessoal. Quando você vota em alguém para prefeito, alguma coisa do tipo, presidente, governador, você está votando de maneira direta, tá? O voto é direto. Quando o chefe foi eleito e está lá no poder, ele vai te representar indiretamente. Então, muito cuidado com isso. O voto é direto. Quando a pessoa foi eleita, ela está lá representando o povo indiretamente, tá bom? Por isso que a indireta é representativa. O povo elege representantes para que esses representantes tomem as decisões, tá? Você coloca uma pessoa lá no poder para ela tomar de conta de você, tomar de conta do país, tá bom? Para ela tomar decisões. Então ela está te representando indiretamente. E o voto, ele é direto. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Agora eu vou falar a diferença entre o voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Pessoal, o voto, a gente já sabe, né? Características: secreto, universal e periódico. Algumas questões de prova gostam de chamar o voto de sufrágio universal. Não é muito comum, mas pode vir esse termo, tá? Sufrágio universal, mesma coisa que voto, tá bom? Continuando. Pessoal, plebiscito. É muito comum as pessoas confundirem o plebiscito com um referendo, tá? O plebiscito é uma consulta popular prévia sobre a tomada de decisão, tá bom? Então é o seguinte, por exemplo, aqui na minha cidade, Santo Inês, estado do Maranhão, vamos supor aqui que nosso estado, o governador fala assim, olha, meu povo, vamos dividir o Maranhão em dois estados, Maranhão do Norte e Maranhão do Sul, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso. Vocês querem ou não dividir o estado? Nesse caso, vai ser feito um plebiscito, tá? Tem outras regras em si, estou só abreviando as coisas aqui. Então ele faz um plebiscito, uma consulta prévia. Aí o povo vai decidir se divide o estado em dois ou não, tudo bem? Então essa consulta prévia, ou seja, antes, é o plebiscito. É só lembrar de plebiscito, tá bom? É uma consulta prévia. Beleza, aí vamos supor que o estado foi dividido. Com o tempo, o governo fala assim, olha povo, vocês querem continuar ou vocês querem voltar como era antes? Nesse caso, pessoal, já que foi tomada uma decisão antes, prévia, aí, para continuar ou não essa decisão, é feito um referendo, tá? Então, referendo é a consulta popular posterior, ou seja, depois. Então, primeiro o governante dá a ideia, faz o plebiscito. Depois de um tempo, ele vai ver se o povo continua com a mesma ideia ou se volta atrás. Aí, no caso, é o referendo. Então, de novo, o plebiscito é antes, prévio, e o referendo ele é a consulta popular depois, ou seja, posterior. Tudo bem? Plebiscito antes, referendo depois. Já a iniciativa popular é a possibilidade do povo iniciar a elaboração de uma lei, ou uma lei ordinária ou uma lei complementar, tá bom? É um projeto de lei, pessoal. E outra, pela iniciativa popular é proibido, não tem como você fazer um projeto de emenda constitucional, pessoal. Uma emenda constitucional tem regras específicas para ela, vamos ver mais tarde um pouco, tá bom? Então, a iniciativa popular é para criar leis.
Não no caso, é uma proposta de lei, não é para fazer uma proposta de emenda constitucional. Muito cuidado com isso, tá bom? Beleza. E quais são as regras para o povo formular um projeto de lei? Olha que é necessário, pessoal. Tem que ter 1% do eleitorado nacional. Então, vamos supor um exemplo, que tem 100 milhões de eleitores no Brasil, é um exemplo. Tem que ter pelo menos, no mínimo, 1% desse eleitorado participando disso, ou seja, no mínimo 1 milhão de eleitores. Tá? E esse 1 milhão tem que ser dividido em, no mínimo, 5 estados diferentes. Tá? O Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal, então esse 1 milhão tem que ser dividido em, no mínimo, 5 estados diferentes. E em cada estado tem que ter, no mínimo, 0,3% dos votos. Tá bom? Então, de novo, para iniciar um projeto de iniciativa popular, tem que ser 1% do eleitorado nacional de todo o Brasil, 1% dos eleitores. Esse 1% tem que estar dividido em, no mínimo, 5 estados, e em cada estado tem que estar, pelo menos, no mínimo, 0,3% dos eleitores, dos votos. Tudo bem, pessoal? Isso é o mínimo necessário para iniciar uma iniciativa popular. Um bom exemplo disso aqui, pessoal, é a lei de ficha limpa, tá? Foi uma iniciativa popular que a população se reuniu para criar esse projeto de lei, que foi aprovado, inclusive. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Ó, beleza. Turma, a nossa democracia, ela é direta ou indireta? E aí? Se caísse na prova. Turma, a resposta é a seguinte: a nossa democracia, ela é as duas. Ela é direta e indireta. Nesse caso, ela recebe um nome. Ela é chamada de democracia semidireta ou democracia participativa. É o modelo adotado aqui no nosso Brasil. Pessoal, no caso, a semidireta ou participativa é a junção da direta e da democracia indireta. Só lembrando que direta é o voto. Indireto é o seu representante que está indiretamente lhe representando lá no poder. Tudo bem? E a nossa democracia adotada é a democracia semidireta ou participativa. Tranquilo, pessoal? Beleza. Continuando aqui, turma. Passar aqui mais dicas para vocês. Quando eu estudava para concurso, eu tinha uma dificuldade muito grande, perdia muita questão. Ah, federativa é forma de Estado, é forma de governo. Aquela conversa, tá? Então, eu criei um mnemônicozinho, isso aqui é um mnemônico meu, que eu criei para mim, e funciona, que é uma maravilha. Para mim, sempre funcionou, tá bom? Por exemplo, federativo, forma de Estado. Você pega o FE de federativo, o F de forma e o E de Estado. Então, federativo, forma de Estado. É por isso que eu nunca erro, pessoal. Fala federativo, eu lembro, fé. Então, federativo, forma de Estado. República, forma de governo. Ré de república, fó de forma, go de governo, é o refogo, tá bom? Ó, república, forma de governo. Impossível errar isso aqui, pessoal. Presidencialismo, sistema de governo, é o presigo, pré de presidente, si de sistema, go de governo, presigo. E o democrático é o nosso regime de governo, no caso é o de rego, foi o que deu para criar, tá bom? D de democrático, re de regime, go de governo, de rego. Então, federativo, forma de Estado, fé. República, forma de governo, refogo. Presidencialismo, sistema de governo, presigo. Democrático, regime de governo, de rego. Olha como a banca é sacana, se você vacilar, você perde uma questão boba. Não dá vontade de falar que o presidencialismo é a nossa forma de governo? Não soa bonito no ouvido, né? Poxa, o presidencialismo é a forma de governo e você tá certo e a banca vral em você, tá bom? Então, pessoal, cuidado. Presidencialismo é o sistema de governo, pré-sigo. República, forma de governo, refogo, tá bom? Tem outros mnemônicos que você acha na internet explicando. Eu prefiro esse, que é mais simples, mais rápido e mais didático. Tudo bem? Mas fica a seu critério, pessoal. Isso aqui é o mnemônico que eu uso para a minha vida pessoal. Tranquilo? Continuando aqui, vamos falar aqui agora do princípio da separação dos poderes. Muito tranquilo. Também é uma cláusula pétrea, né? Não pode ser abolida, mas ela pode ser alterada. Lembrando, são quantas cláusulas pétreas? 4.
o princípio federativo, o voto, a separação dos poderes e os direitos individuais, tá bom? Continuando, o poder é uno e indivisível. Pessoal, o poder é um só. Aí você fala assim, professor, mas tem um poder executivo, legislativo e judiciário. Como é que o poder é uno se tem três? Turma, o poder é um só. O que é dividido são as funções, tá bom? Então, ó, o que são separadas são as funções típicas do Estado. Quais são as funções típicas? A gente viu lá no direito administrativo, né? É a função de administrar, de legislar, de julgar. Aqui tem outras nomenclaturas, mas é a mesma coisa. Tem a representativa ou moderadora, a governativa, a administrativa, a legislativa e a jurisdicional. Para explicar cada uma delas. Como regra, elas são o quê? Indelegáveis. Pessoal, um poder não pode delegar a sua função a outro poder. A única exceção, pessoal, é uma coisinha chamada lei delegada. Então, como regra, as funções, elas são indelegáveis. A exceção é a lei delegada, tudo bem? Que é quando um poder, ele pede para outro poder autorizar uma lei, tá? É uma lei delegada. O Brasil adota o poder tripartido, ou tripartição dos poderes. Ou seja, pessoal, aqui nós temos três poderes da República: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Tudo bem? Então vamos lá. Os poderes são harmônicos e independentes entre si, por meio do sistema de freios e contrapesos, ou, como eu já vi chamando em prova, checks and balances. Pessoal, é o seguinte, eu já falei para vocês que os poderes, não existe um poder mais forte que o outro, não existe um poder principal em relação ao outro, os poderes são independentes e harmônicos entre si, eles têm o mesmo peso, tá? E para evitar que um poder se sobressaia sobre outro poder, a gente usa o sistema de freios e contrapesos ou de checks and balances. Como funciona isso? Ó, vamos lembrar aqui do impeachment da Dilma em 2016. Quem votou pelo impeachment da Dilma? Foi o Poder Legislativo na Câmara de Deputados. Então, o Poder Legislativo julgando o Poder Executivo. E quem presidiu aquela sessão foi o presidente do STF. Tá? Então, ó, o Poder Judiciário, junto com o Poder Legislativo, julgaram o Poder Executivo. Tá bom? E assim por diante, pessoal. Então, os poderes, eles têm sistema de freios e contrapesos, ou de checks and balances, para evitar que um poder se sobressaia sobre o outro poder, para ficar todo mundo no mesmo nível. Tudo bem? Continuando. Representativa. Representar o Estado, falar em nome do Estado, ou seja, chefia do Estado. Aqui no caso é o poder executivo. Ó, estamos falando aqui das funções típicas, tá? Ó, a primeira representativa é do poder executivo. Governativa, tomar decisões no plano político, também é do poder executivo. Administrativa, colocar as decisões tomadas pelo governo em prática, também do poder executivo. Aí vem legislativa, criar leis. Quem cria leis? Poder legislativo. Jurisdicional, que é julgar. Quem que julga, pessoal? O poder judiciário. Essas são as funções típicas de cada poder, tá? O poder executivo tem a representativa, governativa e administrativa. Que é o poder executivo, ele tem mais funções realmente, tá? É só lembrar da aula de direito administrativo as funções típicas e funções atípicas. Tranquilo, pessoal? Muito fácil isso aqui, muito tranquilo. É muito comum a banca falar o seguinte: é função típica do poder executivo legislar. Opa. Típica não, é uma função atípica, tudo bem? Do poder executivo. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Vamos falar aqui dos fundamentos da República Federativa do Brasil, pessoal. Artigo 1º da Constituição. Aqui, pessoal, é o seguinte. Primeiro fundamento da nossa República Federativa do Brasil, outro princípio, soberania, capacidade do Estado em ser supremo e independente, pessoal. É isso aqui que evita de que outros países invadam e façam o que quiser no nosso país, certo? Cidadania está ligada ao exercício dos poderes políticos. Turma, olha que interessante. Para você ser considerado um cidadão, o que é necessário? Aí você fala, tem que ter a identidade? Não. É o CPF? Não. Para você ser considerado um cidadão, é necessário que você tenha o título de eleitor, tá? Isso são os poderes políticos. Então, o título de eleitor é que garante que você seja o cidadão.
Aí eu pergunto, menores de idade podem ser cidadãos? Aí você fica, e agora? Pessoal, qual é a idade mínima para tirar o título? 16 anos. Então, menor de idade pode ser cidadão? Pode sim, pessoal. Tudo bem? Continuando, dignidade da pessoa humana é o mínimo necessário para que o indivíduo tenha uma vida digna. Então, pessoal, é o seguinte, não basta o indivíduo estar apenas vivo, ele também tem que ter uma vida digna. Tranquilo? Vamos lá. Próximo fundamento, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Representa o valor social do trabalho para a sociedade, já a livre iniciativa é a possibilidade de poder empreender e o Estado pode intervir para regulamentar esses pontos. Aqui, pessoal, é o seguinte, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é a possibilidade de você empreender no Brasil, de você ter seu próprio negócio. Só que não é avulso, pessoal. Se você empreende no Brasil, lógico que o governo ele vai te regulamentar. Por exemplo, se você é empreendedor no ramo de telecomunicações, tem uma autarquia só para regulamentar isso, que no caso é a... Como é o nome, rapaz, da autarquia para regulamentar as telecomunicações? Ai, fugiu agora o nome da autarquia. Meu Deus do céu. Certo, tem uma autarquia só para isso, tá bom? Anatel, pronto, lembrei, a Anatel. Tá? Se você é o empresário na questão portuária, e temos uma autarquia para isso, que é a ANTAC, tá? E assim por diante. Então aqui, pessoal, é a possibilidade do livre mercado, de você ter a possibilidade de empreender no Brasil, ganhar seu próprio dinheiro, mas o Estado pode intervir te regulamentando, tá? Para você não trabalhar de qualquer jeito, ok? E por último, o pluralismo político. Aqui, pessoal, vale a diversidade de ideias e não abrange só a questão política. Aqui abrange a liberdade de opinião, de pensamento, liberdade religiosa também, está dentro do pluralismo político, tá bom? E assim por diante, tá? Ó, eu vou ensinar aqui uma dica para vocês decorarem isso aqui. Quando falar de fundamentos, lembre disso aqui, pessoal, só se diva plu, tá? Fundamentos, só se diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Só se diva plu, tá? É meio bobinho, mas, pessoal, ajuda demais. Está lá na questão da prova. Um fundamento da República Federativa do Brasil. Aí você fala, porra, se é fundamentos, é só se diva plu. E vai procurando, pessoal, tá bom? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Próximo princípio, pessoal, é o princípio, no caso, é os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, pessoal, o que a nossa República Federativa busca? São os objetivos. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Depois, garantir o desenvolvimento nacional. Depois, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade social e regional. Pessoal, desculpa, cuidado com isso aqui. Às vezes a banca faz uma inversão. Ela fala o seguinte, ó, ela bota o reduzir no começo, aí fala reduzir a pobreza e erradicar desigualdades. Tá errado, tá errado. É erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Se a banca inverter, tá errado. E eu já vi questão de prova com isso aqui, e é uma sacanagem da banca. Então fiquem muito espertos com isso aqui, tá? É erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá bom? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? Pessoal, é o seguinte, esses aqui são os objetivos. Eu tenho duas dicas aqui para vocês. Todos os objetivos, eles começam com verbos. Ó, construir, garantir, erradicar, promover. Os objetivos começam com verbo. Se você pegar os fundamentos, o só se diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho e iniciativa e pluralismo político, nenhum começa com verbo, tá? O único que começa com verbo são os objetivos. Então fiquem espertos com isso. E a outra dica é o mnemônico, congaerpro, tá? Com, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Gar, garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. E o promover o bem de todos sem preconceitos, tá? Então, essa é a dica que eu dou com relação aos objetivos. Elas começam com verbos e o mnemônico é o congaerpro.
tá? Lembrando que nos fundamentos é o só se diva plu, aqui é conga erpro, tá bom? Vamos lá. Próximo princípio são os princípios que regem as relações internacionais. Então, pessoal, esses princípios aqui é que vai nortear a República Federativa do Brasil com relações externas, relações internacionais, tá bom? Aqui já é um pouco maior. Então, vamos lá. Concessão de asilo político. Então, pessoal, uma pessoa que vem aqui pedir asilo político no Brasil, ela pode pedir? Pode. O Brasil é obrigado a dar? Não, pessoal, o Brasil não é obrigado a dar, tá bom? Ele concede se quiser. Mas a pessoa tem o direito de pedir. Defesa da paz, tranquilinho. Prevalência dos direitos humanos. Solução pacífica dos conflitos, a gente vai evitar guerra a qualquer custo, tá? Não intervenção, ou seja, o Brasil não vai invadir outros países, é uma coisa nossa, a gente não vai invadir, a gente não vai intervir em outros países. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Independência nacional. Autodeterminação dos povos. Aqui é o seguinte, pessoal, aqui nós temos povos indígenas, descendentes de escravos, então esses povos, eles se denominam, se autodenominam, tá bom? Então essa autodeterminação dos povos é a possibilidade da população se dividir em povos, vamos dizer assim, pequenos povos. Então, eu me considero um índio, então você faz parte do povo indígena. Eu sou descendente de escravo, então eu faço parte aqui dos descendentes de escravos. Então, existe essa possibilidade de ter vários povos aqui dentro do nosso país, com a sua própria autodeterminação. Tudo bem? Vamos lá. Cooperação dos povos para o progresso da humanidade. E, por último, a igualdade entre os estados. Então, não existe... Pessoal, vamos falar aqui estado é de país com país, tá bom? Então, a gente trata todo mundo igual, não existe diferença entre os países para nós aqui no Brasil. Tem dica, professor? Tem um mnemônico aqui. Ele é um pouquinho maior, mas é interessante. Essa parte dos princípios tem vários mnemônicos, mas tem um que eu gostei mais, que eu acho bem interessante, que é esse aqui, ó. Conde preso não reina, coopera igual. Esse aqui é o melhor que existe, pessoal. Ó, conde, né, o conde concessão, D de defesa da paz, o pre de prevalência de direitos humanos, só de solução. Então, conde preso, não de não intervenção, re de repúdio ao terrorismo e ao racismo, in de independência e o a de independência nacional. Então, ó, conde preso não reina, coopera igual. Eu acho esse mnemônico fantástico, pessoal, na hora da prova, tá bom? Então, lembrando, nos fundamentos, só se diva plu. Nos objetivos, conga erpro. Nos princípios, conde preso não reina, coopera igual, tá bom? Pessoal, para finalizar essa parte, tem um parágrafo único na Constituição que vez ou outra aparece na prova. Isso aqui é texto de lei, pessoal, limpo e seco, que eu copiei e colei e que cai muito em prova, tá bom? Então, o que fala no parágrafo único da Constituição, no final do artigo 4º? Fala o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aqui, pessoal, é o texto de lei limpo e seco no parágrafo único que fica no finalzinho do artigo 4º. Tudo bem? Então, como eu falei, pessoal, os princípios fundamentais, eles estão nos artigos 1º ao artigo 4º, leitura obrigatória. E esse parágrafo único, ele está no finalzinho do artigo 4º, ok? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa parte dos princípios fundamentais, tá bom? Então, agora, o que vocês vão fazer? Pegar o artigo 1º e até o 4º e ler. Professor, eu cansei de ler. Ler mais 3 vezes para poder ficar com sono e dormir, tá certo? E, pessoal, se possível, ficar acompanhando, ficar vendo essa aula várias e várias vezes para que você decore os mnemônicos, tá? Então, você anotou no seu caderno, tá tudo tranquilo, tá bom? Então, pessoal, isso foi os princípios fundamentais, tá bom? No nosso próximo bloco, a gente vai responder as questões, tá bom? Relativos a essa aula. Então, pessoal, pedindo aqui mais uma vez para vocês, ó, curta, inscreva-se, compartilhe, pessoal, dá a força aqui para o nosso canal, a força necessária, para que a gente possa continuar disponibilizando aulas gratuitas, para que você possa conseguir a sua tão sonhada aprovação em concurso público, tá? Então, pessoal, vamos ficando por aqui, finalizamos. Então, fiquem com Deus, um forte abraço. Como eu sempre falo, não desista do seu sonho, pessoal. Se o seu sonho não é doído, se o seu sonho não é sofrido, ele não é um sonho que vale a pena, tá? Eu garanto para vocês, turma,
Só não passa em concurso quem para de estudar. E o concurso vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Tudo bem? Então, pessoal, um beijo no coração de vocês e até a próxima, turma. Valeu!